Senhor. Nós estamos falando de quem aqui? De qual povo? Qual exército é esse que nós estamos falando? Os israelitas, o povo chamado povo de Deus, a nação chamada nação santa. E os israelitas, há um tempo, a última batalha deles foi contra Jericó. Então eles haviam tido uma promessa do Senhor, e o Senhor Deus prometeu que eles iam entrar em Jericó, e eles iam destruir a Jericó, e o Senhor prometeu que eles iam herdar a terra de Jericó, e o Senhor também prometeu que as cidades vizinhas de Jericó também seriam deles, por herança, por causa de uma aliança que o Senhor havia feito para o povo de Israel. Então o povo de Israel, pastor, estava vivendo a sua maior alegria depois de ter entrado lá no mar, quando Moisés estava passando com o povo, o mar se abriu, eles entraram no mar e eles passaram, e Faraó ficou para trás com o seu exército, todos foram consumidos pelo mar. E o povo de Israel passou, e o povo de Israel se alegrou. Mas eles passaram 40 anos andando pelo deserto. E nesses 40 anos, a vitória sobre Jericó foi a sua primeira alegria, foi a sua primeira conquista, foi a certeza que o Senhor estava com eles. 40 anos depois, eles estavam vivendo o melhor momento da vida deles. Eles acabaram de entrar na terra prometida, acabaram de herdar a promessa de Deus, acabaram de ter certeza que a aliança que Deus havia feito com eles lá atrás, lá com seus antepassados, ainda não havia quebrado, porque o Senhor Deus, Ele não quebra aliança. Quem quebra aliança é eu e você. O Senhor Deus jamais quebrou e jamais rompeu uma aliança. E a palavra do Senhor diz que eles estavam tão felizes, tão contentes, porque eles haviam entrado na terra prometida. Eu até posso imaginar o povo se alegrando ali naquela terra, comendo aquelas uvas que eram gigantes, comendo aqueles frutos que eram gigantes. Mas a palavra do Senhor, antes deles chegarem, antes deles destruírem Jericó, o Senhor Deus havia feito outra promessa a eles, dizendo a eles que eles podiam destruir totalmente Jericó, mas eles jamais pudessem pegar nada daquela cidade. O Senhor chamou de anátema. Eles não poderiam tocar no anátema, eles não poderiam pegar as ovelhas daquela cidade, eles não poderiam pegar os bois daquela cidade, eles não podiam tocar em nada, eles tinham que matar todos a fio de espada. E o ouro, com o ouro que eles encontrarem, as peças preciosas, as peças de metais, o Senhor falou assim: pega tudo e traz para a casa do Senhor, para o tesouro de Deus. E assim eles fizeram. Pegou o ouro, levou, e o povo estava feliz. Aí de repente ele chegou numa cidade, aquele grande exército, todo mundo alegre, doido para destruir a cidade de Ai ou de Ai. E eles chegam diante da cidade de Ai e eles falam assim: manda um vigia lá para que ele possa ver como é que é a cidade. Aquela mesma estratégia de guerra que eles fizeram com Jericó. E os vigias foram lá na cidade, pastor e pastora, e eles viram que a cidade era tão pequena que eles falaram assim: não vamos mandar todo o exército, não vamos mandar todo mundo, porque a cidade é muito pequena, é muito fácil destruir. O nosso inimigo agora está muito fácil. Jericó foi a nossa maior dificuldade, mas agora ficou mamão para nós, ficou mamão com açúcar, né? Sabe aqueles times de futebol, quando é muito grande, vai jogar contra um time menor, eles colocam os reservas para jogar? Quem já viu isso? Para descansar os jogadores titulares. É assim que eles fizeram. Não manda todo mundo, não manda só um pouco, porque ela vai ser muito fácil. E a palavra do Senhor diz que foram 3.000 homens, chegaram à cidade de Ai, ou a cidade de Ai, chegaram até lá e falou assim: nós vamos destruir esse povo. E eles montaram uma emboscada certinha, da forma que eles haviam planejado, da forma que ia dar tudo certo, porque eles falaram: é muito fácil o nosso inimigo. Então ele chega lá,
e são surpreendidos pelo exército de Ai. Eles são surpreendidos por aquele povo. E a palavra do Senhor diz que 36 homens morrem lá na batalha, e os outros restantes voltam correndo com medo para Jericó. Então Josué fica preocupado, Josué fica desesperado. Josué pensa: ué, o que aconteceu? Como é que pode a gente perder? A promessa foi interrompida, a promessa foi parada, a promessa teve um fim. E ele não entendia o que havia acontecido. Se o próprio Deus que fez a promessa havia falado que eles iam ganhar todas as guerras, que todas as pelejas que eles entraram, o Senhor Deus iria na frente. Mas dessa vez eles perderam, dessa vez os inimigos prevaleceram. Então Josué fez aquilo que eu e você sempre deveria fazer. A palavra do Senhor diz que Josué proclamou uma oração com os sacerdotes, e eles foram à oração, foram buscar do Senhor o que havia acontecido. Então o Senhor Deus havia revelado que alguém no meio do povo, que havia recebido a promessa de não pegarem nada, de não tocarem nada, alguém havia tocado no anátema, alguém havia furtado alguma coisa que não era para fazer, tinha feito alguma coisa que não era para fazer. Então Josué desce da oração, chega para o povo, reúne todo o povo na sua frente e fala: olha, nós não perdemos porque o Senhor Deus quis nos destruir, quis nos envergonhar diante daquela cidade tão pequena. Nós não perdemos porque nós mandamos poucos soldados, nós não perdemos por motivo algum, nós perdemos por causa do anátema. Alguém aqui fez alguma coisa errada e eu quero saber hoje. Foi assim que Josué fez. E a palavra do Senhor diz que ele fez essa oração, essa reunião com o povo, e de repente o homem se levanta e fala assim: Josué, sou eu, foi eu que toquei o anátema. E esse homem chamado Acã, ele chega e fala assim: olha, foi eu vou falar para vocês o que é que eu peguei. Eu peguei uma capa babilônica, ela era bonita demais, ela toda de prata, tinha mais ou menos uns 5 quilos de prata naquela capa. Eu olhei e eu não suportei ver aquela capa e levar ela para o altar do Senhor. Eu quis aquela capa para mim, ela era bonita demais. Eu peguei também algumas peças de metais, algumas peças de ouro. Está tudo enterrado lá no meu arraial, está tudo lá na minha casa. Aleluia. Quem entendeu aí? Quem está entendendo aí? Aleluia, Jesus. Aí de repente, pastor, descobriram qual era a infidelidade daquele povo, o motivo pelo qual o povo havia perdido a guerra, o motivo pelo qual o exército de Ai fez com que o povo de Israel voltasse correndo e com medo. Então chega Acã, pega toda a sua família, chega diante do seu arraial. Ele tinha animais, ele tinha família, ele tinha bens, ele era a promessa de Deus. Qualquer outra pessoa podia errar, mas ele era um homem que foi instruído com as leis do Senhor, mas mesmo assim não obedeceu, e por causa da desobediência, por causa do pecado dele, uma nação toda foi prejudicada. Por causa do pecado dele, toda a sua família foi morta a pedradas. Por causa do pecado dele, até os seus animais foram mortos, e todos os seus bens foram destruídos. Porque havia uma contaminação, porque havia um pecado, e era a promessa de Deus para que eles não pudessem fazer aquilo. Quem já ouviu falar de radiação? O pecado é igual a radiação. Quem já ouviu falar do Césio 137 aqui em Goiânia? Poucas pessoas, os mais jovens, nunca ouviu falar, né? O Césio 137 foi uma radiação, o maior desastre radioativo do mundo. Foi aqui em Goiânia. Olha aí, ó que Goiânia bonita, conhecida pelo mundo inteiro. O maior desastre radioativo conhecido pelo mundo, Césio 137.
Diz as histórias que um homem achou uma peça bonita, uma luz azul que brilhava à noite. Ele achou tão bonito, colocou lá na sua casa. Era um pó e ele começou a mostrar para os seus amigos. Mas de repente começou a sair feridas na pele dele. Ele não sabia o que era. Com muito tempo eles foram descobrir que foi por causa daquele pó, daquela luz bonita. E era a radiação. E todas as pessoas que tiveram contato com ele, ou com alguma pessoa que tivesse contato com aquele césio, com aquele produto, ela era contaminada. É assim o pecado no meio do povo de Deus. Uma pessoa que tem um pecado, pastor, onde ele senta, ele exala o pecado. Onde ele estiver, uma pessoa que tem a radiação, é da mesma forma. Se ele sentar dentro do ônibus e eu sentar no lugar dele, eu vou ser contaminado. Se uma pessoa está no meio do povo de Deus, dizendo ser povo de Deus, e ele está em pecado, ele está prejudicando, além de prejudicar ele, a vida dele, a família dele, ele está prejudicando o povo de Deus.